você que estuda na EJA 4. Esta aula é dirigida especialmente para você. Vamos tratar de problemas sociais contemporâneos. Hoje, especificamente, vamos tratar da desigualdade racial, ou mais comumente chamada de racismo. Como definir o termo racismo? Bom, o gênero textual verbete, ele é encontrado em dicionários, enciclopédias ou almanaques. E ele é usado para conceituar um termo. Então, o verbete que define racismo é conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre raças e etnias, ou doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior, para dominar as outras. Agora que o termo já está definido, que você já sabe o que é um verbete e o que é o racismo, vamos à problematização. Será que ainda existe racismo no Brasil? O que você acha? Vamos fazer uma breve retrospectiva histórica. O surgimento do racismo no Brasil começou no período colonial, olha que faz tempo, quando os portugueses trouxeram os primeiros negros, vindos principalmente da região onde atualmente se localizam Nigéria e Angola. Os negros foram trazidos ao Brasil para servirem de escravos nos engenhos de cana-de-açúcar, devido às dificuldades enfrentadas de escravização dos ameríndios, dos nossos índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil, do qual se tem relato. Os registros mais antigos que se tem de racismo na história datam da antiga Mesopotâmia, cerca de 7.000 a 5.500 anos antes de Cristo. E estava muito ligada às relações de poder, ou seja, povos que na disputa de seus férteis territórios dominassem e subjugassem outros que tinham características físicas valorizadas. Afinal, quem se parece com quem tem poder é mais estimado na sociedade do que aquele que se parece com o povo dominado. Pensando por este viés, o conflito não está na aparência visual das diversas etnias, mas no que essa aparência representa: ter poder ou ser subjugado no Brasil. Os conflitos histórico-raciais se dão entre brancos, de descendência europeia, colonizadores e poderosos, e negros, de descendência africana, que aqui foram subjugados e escravizados. Mas, em diferentes lugares do planeta, envolvem raças, etnias e aparências diversas conforme a história da ocupação humana desses lugares. Essas relações que se estabeleceram no início aqui no Brasil tiveram um fim institucional com a Lei Áurea, em 1888, que aboliu a escravidão. Mas as marcas deixadas ainda são visíveis nas relações sociais, como você pode ver na charge que nós estamos mostrando neste momento. Observe. Agora, vamos ver o que essa charge nos mostra. Em primeiro lugar, você conhece o termo, o gênero textual charge? Charge, e aqui vai outro verbete, é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, sátira, por meio de caricatura, algum acontecimento com uma ou mais personagens envolvidas. A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo risível ou irônico, como é o caso desta em específico, que você está vendo, que acredito ninguém vai rir da ironia dura
a qual é construída em cima dessa situação. Através de sua crítica bem-humorada, a charge sempre nos faz pensar. Ela nem sempre nos faz rir, ela é risível, mas ela nos faz pensar sobre a situação. O geneticista Sérgio Pena disse: raças não existem. Trata-se de um conceito inventado. O que existe é a raça humana. O que você pensa sobre isso? O corpo fala sobre o nosso estar no mundo. Será? Como nós usamos o corpo como representação da nossa identidade? Por que devemos pensar o corpo negro? Qual a relação histórica da escravidão com o corpo negro? Por que o cabelo negro é associado ao ruim? Por que é difícil para o negro construir a sua identidade? Qual o papel da escola na construção da identidade negra? Sua escola tem problematizado as questões do racismo e da discriminação? Elabore e envie um pequeno texto ou um podcast. Você conhece o gênero textual midiático podcast? Atualmente, ele é muito usado. Trata-se de uma mídia na internet, uma multimídia dos ficheiros, das publicações. E aos utilizadores dessas mídias, como vamos acompanhar a sua visualização, a sua atualização? O utilizador pode, assim, meramente acompanhar, ou até mesmo a descarregar automaticamente o conteúdo de um podcast. Que tal você se lançar ao mundo das mídias e fazer o seu? Vamos lá? Arrisque-se! É muito bom aprender e aplicar algo novo. Agora, pasme! Você já reparou que até a língua portuguesa absorveu expressões racistas? Selecionei para vocês algumas expressões racistas que muitas vezes nós usamos sem questionar, mecanicamente. Largamos assim, até mesmo sem perceber o racismo incrustado nelas. Mulata. Na língua espanhola, referia-se ao filhote macho do cruzamento do cavalo com a jumenta, ou de jumento com égua. A enorme carga pejorativa é ainda maior quando se diz mulata tipo exportação, reiterando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria. A palavra remete à ideia de sedução, sensualidade. Samba do crioulo doido. A expressão debochada significa confusão ou trapalhada e reafirma um estereótipo, um modelo de discriminação aos negros. Cabelo ruim, fios rebeldes, cabelo duro, carapinha, mafuá, piaçava e outros tantos derivados depreciam o cabelo afro. Por vários séculos, causaram a negação do próprio corpo e a baixa autoestima entre as mulheres negras sem o desejado cabelo liso, o cabelo bom. Nem é preciso dizer o quanto as indústrias de cosmético, muitas originárias dos países europeus, se beneficiaram às custas do padrão de beleza que excluía os negros. Outro termo, denegrir, sinônimo de difamar, possui na raiz o significado de tornar negro, como algo maldoso e ofensivo, manchando a reputação que antes era limpa. Então, tu vai denegrir a imagem de alguém. E a coisa tá preta. A fala racista se refere na associação em que o preto e uma situação desconfortável, desagradável, difícil, perigosa,
é colocada. Faça uma pesquisa na sua casa, no seu ambiente e liste outras expressões racistas e que tenham respectivos significados. Pense nessas expressões e outras cotidianas que nós usamos, que são frutos de uma pesquisa ou que a gente escuta, e produza uma fanzine, expressando suas considerações sobre as questões apresentadas. Você conhece uma fanzine? Bom, fanzine é um veículo de informação que usa uma linguagem não convencional. É mais um gênero textual da nossa atualidade. Fique ligado, temos muitas novidades na aula de hoje. São recortes de imagens e palavras, ó, tesourinha, organizadas de modo que não segue a lógica dos jornais impressos. Por exemplo, as figuras são colocadas de maneira que ocupem todo o espaço do papel, sem nenhum espaço em branco, e buscam expor opiniões. Você recorta o que você quiser e monta um fanzine. Através de um fanzine, você vai demonstrar sua percepção das falas, das relações raciais aqui em Santa Maria, no seu bairro, na sua família. O fanzine é uma atividade envolvente, você vai ver, você vai adorar fazer um fanzine. Ela é desestressante, você vai recortando e montando e pensando. E é um produto cultural dos mais interessantes da atualidade. E assim, galerinha, mais ou menos, da EJA, etapa 4, vamos ficando por aqui. Agradecendo o privilégio de sua atenção, explorando essa temática tão importante que pensemos sobre isso, que é o racismo, e as variedades de gêneros textuais que a língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, apresenta. Esperamos que essa aula tenha contribuído e ampliado o seu conhecimento acerca do nosso tema, com uma demasiada carga humana, densidade humana, que preocupa a todos nós, e as formas que nós usamos para explorar esse tema através de múltiplas e inovadoras linguagens. Pensamos na melhor aula, preparada do lado de cá, para você do lado de lá. Eu, Edinara Leão, despeço-me. Bye! Educação em Cena e você, tudo a ver. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Evelyn, da disciplina de Matemática. E, na aula de hoje, iremos abordar um conceito importante de estatística, que é a média. Tal conceito, indicador da tendência de uma pesquisa, é muito importante para compreender e analisar diversas situações do mundo real. Então, vamos lá? Na manchete, trabalhadores não negros ganham, em média, 76% a mais que os negros. Percebemos o conceito de porcentagem, o qual já trabalhamos. Mas também esta nova terminologia, que talvez muitos possam já conhecer, que é a média. Possivelmente, na escola, você já escutou e pensou no significado desta palavra, no momento em que vem aquela famosa pergunta: qual é a média para eu passar de ano? Então, mas o que é, afinal, média? A média, também chamada de média aritmética simples, é uma medida de tendência central resultante da soma de todos os valores de um determinado conjunto de dados, dividida pela quantidade de valores que foram somados. A média é a medida mais utilizada, pois esta dá a informação de maneira mais uniforme
no momento em que mescla os valores mais baixos e mais altos de uma lista, de uma pesquisa ou de qualquer conjunto de dados. Vamos pensar em um exemplo prático. Em um grupo de 3 amigos, um tem 17 anos, outro tem 15 anos e o terceiro amigo tem 16 anos. Qual é a média das idades desse grupo de amigos? Bem, primeiro, vamos efetuar a soma das idades desses 3 amigos. E dessa forma, encontramos o número 48. Em seguida, dividimos esse número por 3, que é o total de amigos, e encontramos o número 16. Logo, a média das idades desse grupo de amigos é 16 anos. Deixo para vocês, como desafio, elaborarem situações com fatos do seu dia a dia para calcular a média aritmética. Agora, retornando ao nosso exemplo, e a partir das noções de porcentagem e média que você já trabalhou, pense e escreva em seu caderno o que significa a informação. Trabalhadores não negros ganham, em média, 76% a mais que os negros. E ainda, sobre este tema, qual a sua posição sobre essa manchete? Bom, pessoal, por hoje vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais essa aula feita especialmente para você, aluno da EJA Etapa 4. Abraços e beijos da professora Evelyn. Fiquem bem e até uma próxima. Valeu!